Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Fernando Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui na redação do Globo, no centro do Rio de Janeiro, como em todas as terças-feiras, para um papo sobre os assuntos quentes da semana. A ideia é a gente analisar, destrinchar, opinar, dar bastidores de temas que vão da política nacional à política internacional, sociedade, economia, meio ambiente e outras coisas. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de áudio. Mas é claro que você vai poder ouvir no horário que melhor se encaixar no seu dia. Hoje a gente vai conversar sobre dois temas. Vamos falar do retorno do ex-presidente Lula, que ao sair da prisão na sexta passada, assumiu um lugar que estava vago desde a posse do presidente Bolsonaro, o de líder da oposição. O Lula discursou 2 dias seguidos, falou 1 hora no total e deixou claro que o figurino Paz e Amor, se ele ainda existe, está guardado no armário. Esse cara tem um mandato de 4 anos. Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. E a gente vai falar também da queda do Evo Morales depois de quase 14 anos no poder na Bolívia. Renunciar a meu cargo de presidência. Gabeira, antes eu queria saber, você que vive rodando o Brasil em busca de novidades para o seu programa na Globo News, para onde é que você andou semana passada? Eu andei por onde estão andando o Bolsonaro e o Lula, no Nordeste. Mas o meu objetivo era falar sobre os voluntários que trabalharam na questão do óleo. No início da tarde, o óleo atingiu os arrecifes da praia de Muro Alto, em Ipojuca, litoral sul de Pernambuco. Voluntários se juntaram aos funcionários da prefeitura para ajudar na limpeza. É um trabalho muito interessante e soube que aquele intelectual israelita, Yuval Harari, fez uma palestra aqui no Rio. Isso. E disse que o futuro dependia muito das pessoas bem intencionadas, conectadas entre si. Se isso é verdade, a garotada do Nordeste já está no futuro, porque eles fizeram realmente um bom trabalho no combate à mancha de óleo. E você andou com notícias boas aí, brigando com o presidente, não? Ontem, na segunda-feira, eu publiquei uma nota no meu blog a partir de observações do fim de semana, que é curioso. É sobre o adjetivo canalha, que virou o adjetivo da vez para os políticos brasileiros desqualificarem os seus adversários. O Lula, no discurso dele de sexta-feira e no de sábado, por 3 vezes ele usou a palavra canalha. Porque eu preciso provar que o juiz Moro não era juiz, era um canalha que estava me julgando. E canalice para falar do Ministério Público, do lado podre do Estado brasileiro, do Moro. E o Bolsonaro, no sábado, tuitou pedindo aos seguidores dele que deixassem esse canalha que está momentaneamente livre de lado. Eu fui ao Google e vi que você se teclar Lula e canalha, você chega a 3.600.000 citações. E se preferir teclar Bolsonaro e canalha, chega a 4.300.000 referências. Coincidentemente ou não, Bolsonaro, no domingo, me brindou com, veja só, esse adjetivo canalha por uma nota absolutamente inofensiva que eu publiquei. Então você engrossou a estatística. Eu engrossei a estatística e fui chamado de canalha. E aí, deixa eu terminar essa fala sobre os canalhas com uma maravilhosa citação do Nelson Rodrigues, que ele escreveu certa vez que no Brasil, quem não é canalha na véspera é canalha no dia seguinte. Vamos agora começar a falar do Lula. E eu queria que você começasse, Gabeira. O discurso dele te surpreendeu? Olha, o discurso dele está sendo considerado um discurso num tom um pouco mais radical do que de hábito. Sobretudo por mencionar o Chile e dizer que a hora é de atacar. A gente tem que seguir o exemplo do povo do Chile, do povo da Bolívia. A gente tem que resistir. Não é resistir. Na verdade, é lutar. É atacar e não apenas se defender. A reação do governo também é uma reação que, no meu entender, está um pouco acima do tom. Bolsonaro falando que a Lei de Segurança Nacional está por aí para ser usada. Já havia o próprio general Heleno, disse que ele estava incitando a violência. Isso. Eu tenho uma visão sobre isso
que é um pouco diferente dos dois lados em contenda, o que me faz sempre apanhar dos dois também para não perder o hábito. Eles supõem que o que aconteceu no Chile foi estimulado por um líder popular ou mesmo por um sistema partidário. Quando, na verdade, o que aconteceu no Chile, no meu entender, foi uma fermentação de vários fatores que se conjugaram. Algo um pouco parecido, guardadas as proporções e o contexto, algo parecido com o que aconteceu no Brasil em 2013. Portanto, não é um movimento que você possa determinar de cima para baixo. Os protestos continuam pelas ruas de Santiago e sindicatos trabalhistas convocaram uma paralisação nacional para hoje. Então, é uma fantasia do Lula achar que dizendo vamos fazer como no Chile, a população vai fazer como no Chile, assim como é uma fantasia do governo pensar que a fala do Lula vai provocar isso. No fundo, eles estão envolvidos na sua luta ideológica, mas estão perdendo um pouco o contato com a realidade mesmo do que acontece embaixo na sociedade. O Lula, nos dois discursos que ele fez, na sexta e no sábado, ele bateu muito forte em duas teclas. Primeiro, batendo na política econômica do ministro Paulo Guedes. Eu duvido que o ministro demolidor de sonhos, destruidor de emprego, destruidor de empresa pública brasileira, chamada Guedes, durma com a consciência tranquila que eu dou. Ele tem um campo fértil para falar num país que tem 12 milhões de desempregados e o crescimento econômico está muito lento ainda. Agora, ele tem ao lado dele um problema enorme para se desvencilhar, que é a ex-presidente Dilma. Aliás, ao lado não. Ela não ficou ao lado dele em nenhum momento. A Dilma foi absolutamente esquecida, tanto nos discursos quanto na presença física dela ali para receber o Lula. Por quê? Porque ela atrapalha e muito o discurso dele para bater no Bolsonaro, porque ele batendo nos 12 milhões... Aliás, o Brasil hoje tem 11 milhões e 800 mil desempregados, que é exatamente o mesmo número de desempregados que tinha quando a Dilma deixou o poder em maio de 2016. Quer dizer, o Lula tem ali uma fragilidade grande quando começar a falar sobre o assunto, em que pese ele ser sempre bom de retórica. Tem um outro ponto também que ele bateu no discurso dele, quer dizer, ele frisou, que é a narrativa do eu sou inocente. Eu quero dizer para vocês que se pegar o Dallagnol, se pegar o Moro, se pegar alguns delegados que fizerem inquérito, enfiar um dentro do outro e bater no liquidificador, o que sobrar não é 10% da honestidade que eu represento nesse país. Ele vai, isso a gente pode dizer que é mais não é um filme em que ele falou naquele sábado, na sexta e no sábado, e o filme acabou. É como se fosse uma novela. Ele vai repisar o eu sou inocente, acusando Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e a Força Tarefa de todas as coisas, porque ele precisa disso, construir essa narrativa dia a dia para, enfim, se recolocar na cena política. Eu acho que o Lula falaria da questão trabalhista, dos desempregados, de qualquer maneira, qualquer que fosse o presidente que estivesse aí e não fosse do PT, né? Sim. Evidentemente, ele falaria isso no contexto do Fernando Henrique, porque é a luta dele. E eu, que como conheço essa luta bem e conheço as lacunas dela, observo que no discurso dele, eu não tive a oportunidade de ouvir tudo ao vivo, porque eu estava trabalhando, Sim. Não posso ficar ouvindo um discurso longo ao vivo. Mas depois eu tentei recuperar e não vi nenhuma menção a fatos importantes, como as queimadas na Amazônia, um certo desconcerto no tratamento do desastre do Nordeste, a proposta de mineração nas terras indígenas, a proposta de plantação de cana na Amazônia e no Pantanal, coisas que polarizam muito a política brasileira no exterior, elementos da nossa imagem. E ele sai para fazer a oposição deixando de lado esses temas, o que mostra que será uma oposição clássica, uma oposição daquelas que levam em conta apenas a questão trabalhista, né? Que não teve a repercussão, por incrível que pareça, a questão trabalhista não teve a repercussão do que as decisões
sobre o meio ambiente, sobretudo a Amazônia. Né? Sim. Quanto ao radicalismo, eu acho que existem 2 elementos que você pode trabalhar no discurso dele, né? O primeiro é que realmente ele subiu um pouco o tom, como se precisamos atacar e tal, mas em determinado momento ele promete ele declara que o objetivo é vencer as eleições em 2022. Que se a gente tiver juízo e se a gente souber trabalhar direitinho em 2022, a chamada esquerda que o Bolsonaro tem tanto medo vai derrotar a ultradireita que nós queremos derrotar. Quer dizer, a esquerda vencerá as eleições de 2022. Então, nesse caso, ele se mantém dentro de um contexto democrático. Aliás, no discurso dele, é interessante notar que lá pelas tantas, o discurso de sábado, em frente aos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, ele diz à plateia que quiseram roubar a nossa Petrobras. Esse governo está roubando a nossa Petrobras. Querem destruir a nossa Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Ele estava se referindo ao leilão do pré-sal. Agora, é muito curioso, não sei que nossa Petrobras ele fala, mas houve roubalheira comprovada no governo dele, justamente saqueada foi a Petrobras. Outra coisa que eu queria pontuar aqui é o seguinte, o Lula na sexta e no sábado, naturalmente, teve todo o destaque que merecia no noticiário. Ele ficou horas nas televisões aparecendo e deveria aparecer. É um ex-presidente do Brasil, foi solto, uma personalidade do tamanho dele. Agora, ele vai ter, a partir de agora, uma dificuldade que é como se manter no noticiário com esse tamanho que ele teve na sexta e no sábado passado. Para isso, ele vai precisar... ele não tem como fazer discursos e comícios diários e nem discursos e comícios diários farão ele ter a mesma repercussão do que teve sexta e sábado. Ele vai precisar montar algo que ele não tem e que o Bolsonaro tem já há muito tempo, que é uma rede nas mídias sociais que abasteça isso, abasteça o discurso dele, reforce o discurso dele. O PT hoje, e a esquerda em geral, é desarticulada nesse ponto em comparação ao que se vê na direita e capitaneada pelo Bolsonaro. O Lula vai precisar montar isso. Se vai conseguir ou não, a gente não sabe, é bem possível que consiga. Mas isso é uma construção que ele ainda terá que fazer para se manter ativo e ouvido. Eu não sei exatamente como as coisas vão se passar. O que eu sei é o seguinte, é que um pouco fatalmente a imprensa é conduzida a fortalecer o Lula. Por quê? Embora o Lula seja adversário da imprensa, e o Bolsonaro também, sim, e a gente sempre leva pancada dos dois. Eu, por exemplo, quando você falou da Petrobras, eu já lembrei de uma coisa para levar pancada dos dois. É que eles fizeram várias manifestações vestidos de laranja para proteger a Petrobras. Agora, eu não acho que a laranja seria uma cor interessante para eles, uma vez que o outro lado assumiu um pouco tem a famosa foto, tem várias fotos do Lula com a mão manchada de petróleo e com o uniforme laranja da Petrobras. Agora já não vão usar mais laranja, porque sabe que laranja já pertence a um outro universo. A um outro imaginário. Mas o que eu digo é o seguinte, a televisão tende muito a buscar audiência. Então, se houver uma situação em que dê audiência, eles vão lá, entende? Mas eu não tenho, não é comum uma televisão irradiar, a não ser em países socialistas, né? Irradiar um discurso longo de 2 horas ao vivo. Então eu não vejo isso. Embora eu não esteja aqui fazendo uma crítica, só um comentário das minhas observações internacionais, entende? Então, se os discursos deles tiverem essa capacidade de trazer audiência, eu acho que, mas não creio que, como você disse, que discursos tragam audiência. O que havia ali de interessante é que ele estava saindo da prisão depois de um longo período, relativamente longo período. Os discursos diários não são mais o tema fundamental. Gabeira, encerrando aqui o capítulo Lula, aliás, encerrando não, porque o capítulo Lula vai voltar certamente ao longo dos próximos programas, muitas vezes,
Vamos falar de América Latina, vamos falar da Bolívia especificamente. A gente está gravando aqui, aliás, no calor dos acontecimentos, tem várias coisas indefinidas. O ex-presidente Evo Morales está chegando agora no México, está indo para o México, chegando no México. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, está a caminho do México, país que ofereceu a ele asilo político. Desde a renúncia de Evo, no domingo o país vive um vácuo de poder. Tem diversas questões ainda em aberto. Agora, essa ruptura, que a ruptura houve, significa o que para a América Latina, Gabeira? É muito difícil você dizer agora ainda, porque as coisas ainda não se definiram. A Bolívia ainda não encontrou, nessas horas, né, uma saída constitucional para o problema. Eu tenho a impressão de que a Bolívia volta a ser aquilo que ele era no nosso imaginário passado. Eu, numa reunião de pauta há 2 semanas, em que se falava muito do Chile, eu disse, olha, pensem na Bolívia, a Bolívia também pode trazer algum problema. Porque eu tinha no meu imaginário de asilado, né, e de jovem, aquela ideia da instabilidade na Bolívia. Tanto que a gente brincava com os refugiados bolivianos que estavam conosco, quando eles voltaram um pouco antes de nós. Isso lá na Suécia? Isso, eu tinha até um amigo chamado Lúcio, que se tornou ministro, e eu dizia, nós comprávamos o ticket de metrô para o mês inteiro. Então, quando eles estavam voltando do exílio, eu falei, olha, não deixa de levar o seu ticket de metrô, porque pode ser que aconteça alguma coisa, você ainda pega um pouco do mês aqui na Suécia. Porque a ideia é de que a Bolívia era muito instável. Mas ao longo dos 14 anos do Evo Morales, eu só vi uma crise que eu fui cobrir lá, uma crise desfechada pela construção de uma estrada, aliás, com dinheiro brasileiro, uma estrada que ligaria o Atlântico ao Pacífico. E para a Bolívia era interessante, mas ela passava por um território indígena, e houve uma pressão muito grande dos indígenas, a base do Evo Morales foi estremecida. Eu me lembro de ter ido lá cobrir, mas foi superada depois, mas era uma crise difícil para ele. Inclusive me lembro bem de La Paz, eu cobrindo uma manifestação até a favor do Evo Morales. E eu cobrindo, correndo de um lado para o outro e tal. De repente eu descobri que estava em La Paz, que eu perdi o fôlego, absolutamente sem fôlego, para continuar documentando naquela correria. Mas acho que o Evo Morales teve e acho que você deve ter observado isso também, alguns avanços econômicos interessantes. O Banco Interamericano registra que ele reduziu a pobreza absoluta, quase mais da metade, reduziu a pobreza. Gabriel, nesse ponto eu queria só te interromper, porque o caso da Bolívia, lembra até o do Chile, a Bolívia é cantada em prosa e verso como um país que cresceu. Aliás, o Lula, no sábado, no comício dele, no discurso dele em São Bernardo, citou o caso da Bolívia, do companheiro Evo Morales, que teria crescido, e cresceu, 4,9% o seu PIB nos últimos anos, nos últimos anos. O Evo Morales criou política social ao ano. O Evo Morales criou política social para cuidar das mulheres. Ele foi eleito. De fato, é verdade, mas assim como no caso do Chile, a Bolívia, que também tem um crescimento e números invejáveis na economia, a Bolívia, assim como o Chile, esconde no armário alguns problemas graves que estão se avolumando nos últimos anos. Quem for pegar o rojão do país agora, seja ele quem for, que partido for, que lado for do país, vai ter que tomar medidas duras e nada populares para estancar algumas coisas. Eu tenho aqui uns dados, para não cansar os ouvintes, eu vou dar poucos, numa comparação dos últimos 10 anos, que a piora é flagrante do quadro. Quer dizer, em 2008, o superávit fiscal da Bolívia era de 3,6% do PIB. No ano passado, 10 anos depois, a Bolívia registrou um déficit de 8,1%. A Bolívia tinha, em 2008, um superávit na sua conta corrente de 11,9%. No ano passado, isso virou um déficit de 4,9%. Nos 2 últimos anos, os investimentos públicos já caíram e isso é uma situação, obviamente, explosiva para quem for assumir um país convulsionado. Exatamente, e mostra também que a crise não teve tanto essa dimensão econômica, mas teve uma importância política. Sim. Né? Se nós voltarmos ao referendo de 21 de fevereiro de 2016, nós vemos que a base está ali. O Evo Morales decidiu colocar
sob decisão popular, a ideia de continuar no governo. A Constituição boliviana impedia reeleições. E houve um não. Ele perdeu o referendo popular. E isso teve uma repercussão enorme na Bolívia, a julgar pelo que eu recupero agora. Eu vi o relato de alguns jornalistas que seguiram o Evo Morales nessa campanha. Ele não dava entrevistas, mas deixava que os jornalistas acompanhassem, não é? E um dos jornalistas relata que em vários lugares as pessoas diziam: o povo disse não, o povo disse não. Era uma espécie de aviso para ele: olha, o referendo que você não respeitou, nós não esquecemos. Ele perdeu no referendo, 51% dos bolivianos disseram não, e ele deu o que hoje pode se qualificar de um golpe constitucional, porque não chegou a ser constitucional, mas um golpe judiciário. Ele foi ao judiciário e conseguiu reverter essa derrota nas urnas. Talvez tapetão. No tapetão, exatamente. Ganhou no tapetão, na virada de mesa. O presidente Evo Morales foi reeleito para um 4º mandato. O resultado saiu em meio a relatos de fraude eleitoral e forte pressão internacional, por conta das denúncias de irregularidades. E isso mostra também que a coisa ficou muito mais grave nas eleições, porque nas eleições houve uma interrupção súbita da apuração. Aí veio também esse grupo da OEA fazer um levantamento, uma espécie de perícia, de monitoramento, e chega à conclusão de que as eleições não foram realizadas adequadamente. Não, eles falam em fraude. Exato. Então, imediatamente, ele assume: então vamos fazer nova eleição. Mas aí já o que todos diziam: não, você não pode ser candidato mais, já não pode ser candidato mais. Quer dizer, já havia a questão do referendo, que ele não observou, e uma eleição presidida por ele, de uma certa maneira, e que houve fraude. Então, é uma situação muito delicada, né? É importante observar. E havia também oposição. Eu acho que as eleições no Brasil devem ter tido indiretamente uma importância também na Bolívia, sobretudo em Santa Cruz de la Sierra, onde há uma interface mais intensa, né? O Camacho, né? Que é uma espécie de Luiz Fernando Camacho. Lo de hoy ha sido una batalla ganada, pero reconstituiremos el orden constitucional y la democracia. Y recién... Que é um líder tipo Bolsonaro, não é exatamente como o Bolsonaro, mas é um cara à direita, não é? Ele é católico, extremamente fala católico. Muito de religião, usa muito a religião nos discursos dele. Ao contrário do Bolsonaro, ele é um pouco mais erudito, ele lê mais, é um sujeito que estudou, que lê e tal, mas as posições são um pouco semelhantes no que diz respeito à relação com a esquerda. Então surgiu mais essa questão da extrema-direita também, mais forte. É uma situação que realmente acontece, agora eu vou à sua pergunta inicial, acontece numa América Latina um pouco em transe. E não é um transe que você possa dizer assim, não, é a falência do liberalismo ou é a falência do socialismo, é a falência de governos que estão aí, não é? Independente um pouco da sua orientação ideológica. Então é um momento muito difícil e que acho que talvez a saída democrática seja mais difícil ainda. No Chile, o caminho está sendo uma reforma da Constituição, que pode ser que dê o caminho para isso. Na Bolívia, a interrogação é como achar uma saída constitucional para esse episódio. Mas a América Latina vive momentos difíceis, não é? Muito difíceis, mas como eu te disse, não é algo, eu acho, quer dizer, minha opinião, pode ser que eu esteja equivocado, sempre levando essa questão com calma, mas não é algo, por exemplo, como a Primavera Árabe. Sim. Um movimento que de um país comunica ao outro porque as condições são semelhantes. São movimentos que acontecem em países heterogêneos, entende? E que dependem das circunstâncias internas mesmo, muito das circunstâncias internas. Por isso que eu vejo essa discussão sobre Ato AI-5, Lei de Segurança Nacional, a própria conclamação, vamos fazer como chileno, como apenas uma vontade das pessoas de direita ou das pessoas de esquerda. A realidade mesmo, não obedece muito a esses comandos. Bom,
com essa conversa aqui a quente, com os acontecimentos pipocando ainda na Bolívia. A gente está terminando o Lauro Gabeira de hoje. O Lauro Gabeira, eu quero repetir, está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau. Tchau.